Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. A todos os novos inscritos, sejam bem-vindos. Se você ainda não fez a tua inscrição, faça a tua inscrição e abençoe o canal e compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O tema: o jugo desigual. Diante de Deus, há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão em Cristo. O cristão, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima com os incrédulos, porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. Nesse contexto estão as sociedades nos negócios, as ordens secretas, namoro e casamento com incrédulos. A associação entre o cristão e o incrédulo deve ser um mínimo necessário à convivência social ou econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. Verso 17: apartai-vos, pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O conceito de separação do mal é fundamental para o relacionamento entre Deus e o seu povo. Segundo a Bíblia, a separação abrange duas dimensões, sendo uma negativa e outra positiva. Primeiro, a separação moral e espiritual do pecado e de tudo que é contrário a Jesus Cristo, a justiça e a palavra de Deus. Segundo, a cercar-se de Deus em estreita e íntima comunhão, mediante a dedicação, a adoração e o serviço a Ele. No Antigo Testamento, a separação era uma exigência contínua de Deus para o seu povo. O povo de Deus deve ser santo, diferente e separado de todos os outros povos, a fim de pertencer exclusivamente a Deus. Uma principal razão porque Deus castigou o seu povo com desterro na Síria e Babilônia foi seu obstinado apego à idolatria e ao modo pecaminoso de vida dos povos vizinhos. 2. No Novo Testamento, Deus ordenou a separação entre o cristão e o sistema mundial corrupto e a transigência ímpia. 2. Aqueles que na igreja pecam e não se arrependem de seus pecados. 3. Os mestres, igrejas que aceitam erros teológicos e negam as verdades bíblicas.
Nossa atitude nessa separação do mal deve ser de ódio ao pecado, à impiedade e à conduta de vida corrupta do mundo, oposição à falsa doutrina, amor genuíno para com aqueles de quem devemos nos separar. João 3,16. E temor de Deus, ao nos aperfeiçoarmos na santificação. 4. Nosso propósito na separação do mal é que nós, como povo de Deus, perseveremos na salvação, na fé, na santidade. Vivamos inteiramente para Deus, como nosso Senhor e Pai. Convençamos o mundo incrédulo da verdade e das bênçãos do Evangelho. 5. Quando corretamente nos separamos do mal, o próprio Deus nos recompensará, acercando-se de nós com sua proteção, sua bênção e seu cuidado paternal. Ele promete ser tudo o que um bom pai deve ser. Ele será o nosso conselheiro e guia. Ele nos amará e de nós cuidará como seus próprios filhos. 6. O crente que deixa de separar-se da prática do mal, do erro, da impureza, o resultado inevitável será a perda da sua comunhão com Deus, da sua aceitação pelo Pai e de seus direitos de filho. Capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Purifiquemo-nos. Os cristãos precisam purificar-se de todo o pecado do corpo e do espírito. Fazer isso significa romper totalmente com toda forma de transigência ímpia e resistir continuamente aos desejos da carne. Devemos mortificar as ações pecaminosas do corpo, repudiá-las cada vez mais e fugir delas. Capítulo 8, verso 1. As igrejas da Macedônia. Esses 2 capítulos contêm instruções sobre a oferta para os cristãos pobres de Jerusalém. As palavras do apóstolo Paulo abarcam o ensino mais completo do Novo Testamento sobre a contribuição financeira cristã. Os princípios aqui definidos são ensinos para os cristãos e para as igrejas de todos os tempos. Verso 2. Riquezas da sua generosidade. Os princípios e as promessas da contribuição cristã contido nesses 2 capítulos são os seguintes. 1. Pertencemos a Deus. Aquilo que possuímos está confiado às nossas mãos pelo Senhor. 2. Devemos tomar a decisão firme em nosso coração de que serviremos a Deus e não ao dinheiro. 3. A contribuição é feita para ajudar os necessitados, para promover o reino de Deus, para acumularmos
tesouros no céu e para aprendermos a temer a Deus. 4. A contribuição deve ser em proporção ao que ganhamos. 5. A contribuição é considerada uma prova do nosso amor cristão e deve ser realizada de modo sacrificial e voluntária. 6. Ao contribuirmos com nossas ofertas para Deus, semeamos não somente dinheiro, mas também fé, tempo, serviço, e assim colhemos mais fé e outras bênçãos. 7. Quando Deus nos dá em abundância, é para que multipliquemos as nossas boas obras. Verso 9. Jesus se fez pobre, dar de modo sacrificial, fez parte da essência da natureza e do caráter de Jesus Cristo aqui no mundo. Porque ele se fez pobre, nós agora participamos das suas riquezas eternas. Deus quer uma atitude idêntica entre os cristãos, como evidência de sua graça operando em nosso ser. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, grande arquiteto, Criador de todo este grande universo, eu quero te adorar, te glorificar, meu Pai, na beleza da tua santidade, porque não há outro Deus além de ti, meu Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, meu Pai. Por isso eu te glorifico, te exalto, Senhor, porque não há outro Deus além de ti, meu Pai. Aí está, meu Deus, uma porção, uma exposição da tua palavra, falando sobre o jugo desigual, meu Pai. Não há concórdia, não há união das trevas com a luz, meu Pai. Por isso desperta a tua igreja, Pai. Nós vemos nos últimos tempos tanta mistura, Pai, tanta contaminação no meio do teu povo, Deus, mas que o Senhor venha fazer uma limpeza no meio dos teus filhos, ó Pai, porque é necessário se santificar, meu Pai, e a tua palavra diz: apartai-vos do meio deles, meu Pai, vós que tendes tais promessas. É a exigência central, meu Pai, a santificação, porque a tua palavra diz: sede santo, porque eu sou santo, e sem santificação ninguém verá Deus, ó Pai. E ultimamente quase não se prega mais em santidade, obediência, comunhão, meu Pai. Mas que tu venha despertar o teu povo, Senhor, venha avivar a tua obra, e venha libertar o teu povo, e venha preparar o teu povo para o arrebatamento, ó Pai, porque no abrir e piscar de olhos, o Senhor há de arrebatar e buscar a tua igreja. Eu quero agradecê-lo por tudo, ó Pai, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e abençoe todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.